Bom, pessoal, para quem não me conhece, aqui é o professor Marcelo Tanuri, professor de Direito Constitucional do 360 Concursos, e hoje nós vamos discutir o controle de constitucionalidade de atos normativos, principalmente com foco para as provas da OAB, tá bom? Quero demonstrar para vocês em linhas gerais, mostrar para vocês tudo aquilo que costuma ser pedido e como as bancas, como a banca, a Fundação Getúlio Vargas, costuma pedir esse tema, que é muito incidente nas provas, tá? Muito incidente nas provas. Primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, é que só existe o controle de constitucionalidade dos atos normativos por um único motivo, porque a Constituição Federal, ela goza de supremacia perante os outros atos normativos. Estamos num sistema em que a gente sempre reconhece a supremacia constitucional perante os outros atos. Logo, todos os outros atos normativos, leis, decretos, eles deverão obedecer à Constituição Federal, devem estar de acordo com os termos da Constituição Federal. E olha só, quando a gente fala nisso, a gente está falando inclusive de uma supremacia de natureza material e uma supremacia de natureza formal. A supremacia material, por que eu falo em supremacia formal e material? Porque quando eu falo que uma lei, por exemplo, um normativo qualquer, mas uma lei, deve estar de acordo com a Constituição Federal, primeiro, ela deve ter seguido as formalidades da sua construção de acordo com a Constituição Federal. Então imagina, por exemplo, uma lei que verse sobre algum tema reservado a uma lei complementar, mas que não tenha passado por um quórum típico de lei complementar, essa vai ser uma lei formalmente inconstitucional. Uma lei que eventualmente contrarie termos da Constituição Federal, materialmente, ela será inconstitucional materialmente perante a Constituição Federal. Então a gente fala de supremacia formal e supremacia material. A supremacia constitucional tem esses dois âmbitos de supremacia, material e formal, e vamos em frente, porque a sua prova está chegando. Então a gente está falando de uma norma constitucional ou de um conjunto de normas constitucionais que está realmente hierarquicamente superior aos outros normativos todos. Então quando a gente fala de controle de constitucionalidade, a gente tem que entender o seguinte. Primeiramente, existem dois tipos de controle de constitucionalidade. Nós temos o controle preventivo e o controle repressivo. O que é o controle repressivo e o preventivo? O que é cada um dos dois? O preventivo é aquele que tem como objetivo prevenir uma lesão qualquer à Constituição Federal. Ele tem como objetivo prevenir que uma lei que seja contrária à Constituição, seja essa contrariedade formal ou material, que ela venha ao universo jurídico. E o controle repressivo que é? É aquela verificação de, opa, essa norma que já chegou ao universo jurídico, ela é constitucional, ela está de acordo com os critérios constitucionais ou não, certo? Bom, o controle preventivo, assim como o controle repressivo, nós temos a possibilidade de emanar de qualquer um dos três poderes. Tanto o poder legislativo, quanto o poder executivo, quanto o poder judiciário, podem sim exercer tanto o controle preventivo quanto o controle repressivo. Não preciso dizer, você já deve imaginar, que o controle preventivo é mais típico do legislativo. Diria até que do legislativo e do executivo. Por quê? Porque o executivo ainda tem a competência de vetar normas
que estejam em desacordo com a Constituição Federal. Então eu diria que o controle preventivo, ele é mais típico dos poderes executivo e legislativo. E o controle repressivo, professor? O controle repressivo, ele é mais típico do poder judiciário, tá certo? Então, quando a gente fala em controle preventivo, eu quero só exemplificar em cada um dos três poderes onde é que nós temos o controle preventivo, tá? No legislativo, por exemplo, quando a lei passa pela CCJ, ali ocorre um controle preventivo de constitucionalidade. Eu já vi acontecer de passar pela CCJ, mas o próprio plenário não aprovar uma determinada lei porque os legisladores entendem não ser constitucional. Isso é comum, isso é razoável, mas é de se esperar que a CCJ faça um controle preventivo de constitucionalidade dos atos, tá? O Poder Executivo. O Poder Executivo, ele tem como prerrogativa o veto das normas estabelecidas pelo Poder Legislativo. Ô professor, mas esse veto pode ser derrubado, né? Pode ser derrubado, mas o veto é uma competência, sim, do Executivo. E no Poder Judiciário? Olha, no Judiciário, o controle preventivo ele é excepcional. Eu dei aqui um exemplo, não é o único exemplo, tá? Que é o mandato de segurança impetrado por um parlamentar, quando ele perceber que algum processo legislativo obrigatório não tenha sido observado, tá bom? E o controle repressivo? Bom, o controle repressivo a gente já sabe que, em geral, ele fica a cargo do judiciário. Mas eu tenho o controle repressivo exercido pelo legislativo? Tenho sim. E olha que exemplo legal que eu tenho aqui para dar para vocês. Na Constituição Federal, artigo 49, inciso 5, a gente diz que cabe ao Congresso Nacional são as duas casas juntas, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal, a competência de sustar determinados atos do Poder Executivo. Quais atos? Primeiro, aqueles que exorbitam seu poder regulamentar. O poder regulamentar, pessoal, ele se submete àquilo que a lei já determinou. Primeiro existe uma lei e depois vem o Executivo com seu poder regulamentar, por meio de decreto, montando um regulamento para aquela lei. Sempre que o Poder Executivo suplanta seu poder regulamentar, o que acontece? Cabe ao Congresso Nacional ir lá e sustar parte desse decreto, tá? Em qual outra situação? Quando existe uma delegação legislativa, com o objetivo, claro, de uma lei delegada. Então o Congresso Nacional deu uma delegação legislativa para o chefe do Executivo, para ele fazer uma lei delegada, mas ele suplanta os limites dessa delegação. São situações em que seus atos serão sustados. Controle repressivo pelo Executivo, que também não é comum. Não é comum, mas por coincidência, no dia em que eu estou gravando isso daqui, eu me manifestei no sentido de que o Executivo de São Paulo deveria fazer isso daqui. Cabe ao chefe do Executivo negar cumprimento a uma lei que ele interprete como inconstitucional. Só que para isso, essa negativa de cumprimento deve ser pública e motivada. Se ela é pública, que seja por meio de decreto. E motivada, tem que ter a justificativa da negação desse cumprimento, tá? Outro dia eu explico para vocês com mais detalhe os motivos e o exemplo disso. Bom, o controle de constitucionalidade repressivo, o mais comum, o mais típico e o que vai cair na tua prova é aquele que ocorre no âmbito do judiciário, tá? Ocorre no âmbito do judiciário, nós temos o controle concentrado e o controle difuso. Pessoal, o controle concentrado, em geral, ele acontece em abstrato. Por que em abstrato? Porque ele não se refere a uma situação concreta. Quer se discutir aquela lei de forma abstrata, perguntando, será que essa lei ela é constitucional ou não é constitucional?
E temos o controle difuso. O controle difuso acontece por via de exceção e não por via de ação. O que é a via de ação? No controle concentrado tem a via de ação, quer dizer, é uma ação de constitucionalidade ou uma ação de inconstitucionalidade. Agora, no controle difuso, não. No controle difuso é sempre por via de exceção. Por quê? Porque eu vou apresentar uma ação judicial e lá na minha preliminar eu vou dizer o seguinte, olha, eu entendo que essa lei que está sendo aplicada ao caso, ela é inconstitucional. Ou pelo menos dentro da interpretação do meu caso que está sendo analisado, ela é uma interpretação inconstitucional. Então ela ocorre, em geral, por via de exceção. Em geral, com pedido de inconstitucionalidade, no caso concreto, o juiz pode de ofício deixar de aplicar a lei por entender que ela é incompatível com a Constituição Federal. Então, o que é que vai cair na tua prova? Você primeiro precisa saber que o controle repressivo de constitucionalidade ocorre por via difusa ou de forma concentrada. Por via difusa, em geral, por via de exceção. De forma concentrada, geralmente em abstrato, não se está analisando uma situação concreta. Por via de ação. Tá certo? Vamos em frente. Nós temos as duas principais ações de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, são a ação direta de inconstitucionalidade e a ação direta de constitucionalidade. Na ação direta de inconstitucionalidade, pede-se que o STF declare que a lei é incompatível com a Constituição Federal. Na ação direta de constitucionalidade, se pede que se declare que ela é constitucional. Detalhe aqui, detalhe de prova. A ação direta de inconstitucionalidade, ela cabe em relação a uma lei estadual ou a uma lei federal. Uma ADC, que é uma ação direta de constitucionalidade, essa só cabe perante uma norma federal. Tá? Quando existem tanto a ADI quanto a ADC concomitantes, o que é que o STF vai fazer? Vai reunir essas ações. Porque essas duas ações, pessoal, são a mesma ação, mas com sinal trocado. Então, se é procedente a ADI, a ADC vai ser improcedente. Tá? E mais interessante, nessas ações não existe réu, viu? Não existe réu e nem autor. O que existe é o legitimado. Autor existe, mas o que existe é o legitimado que inicia uma ação desse tipo, né? Mas não um réu. Um réu não. O que existe é uma ação perante uma lei. É a análise de uma lei. Ela é constitucional ou ela é inconstitucional. Tá bom? Outra coisa. Vale nessas ações o princípio da oficialidade. Então, uma vez iniciada uma ação desse tipo, tanto uma ADI quanto uma ADC, ela vai até o fim. Ainda que que quem deu início a uma ação desse tipo não tenha levado ela em frente, tá certo? Mas ela vai em frente pela oficialidade. Olha aqui que fala a lei que trata dessas duas ações. Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória, e proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente eventual ação declaratória, claro, de constitucionalidade. Tá certo? Vamos em frente. A ADC, pessoal, ela não é originária, tá, da Constituição Federal. Ela foi introduzida pela Emenda Constitucional 3 de 93. E quando ela foi introduzida, alguns diziam, mas já existe uma presunção de constitucionalidade das leis. Por que a gente precisa da ADC? Pessoal, a presunção de constitucionalidade ela é relativa, tá? Com a ADC e com uma declaração de constitucionalidade, a presunção de constitucionalidade se torna quase que absoluta, tá? E mais do que isso,
Quando você declara a constitucionalidade por meio de uma ADC, a, a interpretação de que ela é constitucional se torna vinculante em relação a todos os tribunais, tá certo? A quase todos os tribunais, né? Porque veja, o próprio STF, que é quem declara a constitucionalidade, ele não está vinculado de fato. Até porque ele pode, num dado momento, mudar de opinião. O parlamento também não se vincula. Professor, por que o parlamento não se vincula? Por causa do princípio da separação dos poderes, tá? O parlamento não vai se vincular mesmo ao entendimento do STF, porque o STF é a casa máxima do judiciário. O parlamento é o legislativo. Você não tem interferência de um poder sobre o outro pelo princípio da separação de poderes, tá certo? Nós temos uma terceira ação, menos comum, mas também muito importante, que é a DPF. Pessoal, os mesmos legitimados da ADI, que é a ação declaratória de inconstitucionalidade, e da ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade, são os legitimados para a DPF. O que é uma DPF? É uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Veja, não é qualquer outro meio, é qualquer outro meio eficaz. Se a palavrinha eficaz não aparecer lá, não é a alternativa que você tem que marcar, tá bom? STF. Mesma efetividade, imediaticidade e amplitude da DPF. É esse o significado de outro meio eficaz. Então, se você tiver outro meio que tenha a mesma efetividade, imediaticidade e amplitude da DPF, você tem que seguir pelo outro meio. Numa DPF, a decisão ela tem caráter erga omnes, quer dizer, vale para todos, não apenas para as partes. E é feito vinculante. Tá? Uma coisa interessante que eu acho que pode cair na tua prova é que o STF entende que essas ações aqui, que a DI, a DC, a DPF, que elas são fungíveis entre si. O que significa isso? Se em algum momento você está patrocinando uma causa e você erra, você entende que você deve, por exemplo, que você deve escrever uma DI, mas você faz uma DPF, elas são fungíveis, ou seja, ela vai ser recebida de acordo com aquela ação que realmente cabe, tá certo? Quem são os legitimados ativos? Isso aqui pode cair, tá? Presidente da República, mesa do Senado Federal, um senador não, é a mesa. Mesa da Assembleia Legislativa, do Estado aqui, tá? Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O governador do Estado. Às vezes cai na prova o vice-governador. O vice-governador não. Só se ele tiver no exercício do cargo de governador, tá? O governador do Estado do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional. Muitas vezes, pessoal, a prova fala em partido político e esquece da representação no Congresso Nacional, tá? Se não tiver representação no Congresso Nacional, não pode. É partido político com a representação. E confederação sindical ou entidade de âmbito nacional. Vamos em frente. Capacidade postulatória. Para uma ação desse tipo, não é necessário advogado. Então, quer dizer, o governador do estado, enquanto legitimado, ele pode assinar a própria petição? Pode. E a finalidade principal, pessoal, não é o interesse próprio. É a supremacia da Constituição. E por esse motivo é que vale o princípio da oficialidade. Ou seja, iniciada uma ação desse tipo, ela vai até o fim, ainda que o legitimado não siga. Por isso que é impossível a desistência, tá certo?
Não se aceita também a intervenção de terceiros, mas se aceita o amicus curiae, tá certo? Alguns legitimados, pessoal, são legitimados ativos especiais, ou seja, eles só vão apresentar uma ação desse tipo quando o interesse dessa ação estiver ligado ao seu âmbito. Então, por exemplo, um governador de estado, ele só vai apresentar, assim como a mesa de uma Assembleia Legislativa, que é estadual, ele só vai poder ingressar com uma DPF ou com uma DI, por exemplo, se essa ação aproveitar o seu estado. Caso contrário, não. Então, quem são? Governador de estado, mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa, a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Todos os outros legitimados ativos podem apresentar essas ações em relação a qualquer tema, tá certo? A qualquer tema. E agora, por fim, eu quero discutir com vocês, perante o que se apresenta uma ação constitucional? Perante o que? Contra o que? Eu posso dizer, por exemplo, que uma determinada lei, que ela é inconstitucional perante o preâmbulo da Constituição Federal? Não. O preâmbulo é sim uma diretriz hermenêutica, tá? Ela é uma diretriz hermenêutica, mas ela não tem força normativa. O preâmbulo não tem força normativa. Toda a parte permanente da Constituição Federal, essa sim pode ser invocada como parâmetro. Quando eu falo do ADCT, o que é o ADCT? O ato das disposições constitucionais transitórias. O ADCT, por ser transitório, ele tem uma parte que já se exauriu e uma parte que tem a tendência de se exaurir em algum momento. Sim, existe inconstitucionalidade perante as partes exauríveis, mas não existe inconstitucionalidade perante as partes que já foram exauridas, tá certo? E aí, por fim, a gente não pode esquecer que existem textos fora da Constituição Federal, mas que são interpretados pelo STF e por toda a jurisprudência como textos constitucionais. Que textos são esses? São aqueles tratados e convenções internacionais de direitos humanos que tenham sido internalizados no direito brasileiro pelo mesmo rito das emendas constitucionais. Que rito é esse? Aprovação por 3/5 dos presentes de cada uma das duas casas em 2 votações em cada uma dessas casas, tá certo? Então, uma vez que um tratado ou uma convenção de direitos humanos internacional seja incluída no universo jurídico brasileiro por meio desse rito que está previsto lá no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, sim, ele é interpretado como um texto constitucional. E sim, é possível a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade perante um desses textos, tá bom? Pessoal, agradeço quem teve atenção comigo até aqui. Muito obrigado. Conte conosco até a prova da OAB, tá bom? Um abraço a todos. Valeu.